Opa, tudo de boa? Vamos começar a aula 18 do módulo 1. Olha só, nessa aula, a aula 18 do módulo 1, a gente vai falar sobre gravitação universal. Bom, esse papo vai ser meio recortado. Como assim, prof? Se eu quiser conversar contigo sobre gravitação universal, astronomia, cara, a gente pode ir longe. Tem graduação de astronomia, tu entende? Aqui eu vou discutir contigo os assuntos mais cobrados e a base para te entender as coisas mais sofisticadas depois. Então, os assuntos mais cobrados do Enem, nos vestibulares, tu vai ver nessa aula. No módulo 3, a gente vai ter uma aulinha que a gente vai falar sobre introdução à astronomia, outros papos bem legais. Por enquanto, a gente vai ficar assim. Contexto histórico. Bom, tudo começou bem na antiguidade, a gente olha para o céu assim, ó, desde a antiguidade. A gente olha para o céu há muito tempo. E os gregos já tinham uma opinião sobre isso, usavam a geometria para entender o movimento dos planetas, o movimento dos astros, né? Bom, tudo no início a gente tinha como certeza, os gregos falavam isso durante muito tempo, a igreja acreditou que o sistema era geocêntrico, ou seja, a Terra estava no centro de tudo. Bom, depois começou com Copérnico, logo depois Galileu. Isso é legal, tu procurar na internet e dar uma lida sobre isso, é um papo bem legal, esse contexto histórico. Começou a se falar do sistema heliocêntrico, em que o Sol ele ficava no centro do sistema solar. Aí a gente tem os planetinhas, tudo que a gente conhece, isso aí tudo a gente vai ver depois na introdução à astronomia. Aqui a gente vai discutir, logo de início, as leis de Kepler. Essas leis de Kepler, elas regem o movimento dos planetas até hoje. Depois a gente vai ver as leis de Newton para a gravitação universal, que fala da atração, da força-peso e tudo isso. Bom, vem comigo então. As leis de Kepler. As leis de Kepler são 3. A primeira lei, ela fala o seguinte, olha só, lê aqui comigo. Os planetas orbitam o Sol em uma trajetória elíptica, tá? E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Uma elipse ela tem 2 focos. O Sol ocupa um desses focos e os planetas orbitam o Sol em uma trajetória elíptica. O negócio é uma elipse. Claro que a Terra, por exemplo, a gente bota o Sol, a Terra, a órbita da Terra em torno do Sol é quase um movimento circular. E a gente aproxima a matemática disso. Bom, mas para falar sobre as leis de Kepler, tu vai dizer assim, tu vai dizer que os planetas orbitam o Sol em uma trajetória elíptica, tá aqui, e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. A primeira é teórica, bem suave. Bom, agora o seguinte, segunda lei, lei das áreas, essa aqui é mais sofisticada. O que acontece? Existe um raio vetor que une o Sol aos planetas, um raio médio. Se eu pegar um certo tempo, eu vou ver que o raio vetor, ó, aqui, ó, o raio vetor que une o Sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais. Bom, como o Sol ocupa um dos focos, essa distância é maior do que essa. Aí vai acontecer assim. Se eu pegar um tempo, ó, vou chamar esse aqui de ΔT2 e vou chamar esse tempo aqui de ΔT1. Os tempos são iguais. Aqui ele varre uma área 1 e aqui ele varre uma área 2. O que acontece? O tempo 1 é igual ao tempo 2. A área 1 é igual à área 2. Então, se tu parar para pensar, velho, esse delta S1 aqui, ó, ele é maior do que esse delta S2. Conclusão dessa lei, a velocidade de translação dos planetas em torno do Sol não é constante. A gente chama esse ponto aqui de afélio, tá? E chama o ponto mais próximo do Sol de perihélio. Então, o que acontece?
No movimento, ó, no afélio, eu tenho a menor velocidade. No periélio, eu tenho a maior velocidade. Aí, essa velocidade aqui não é constante. Indo para lá, a velocidade aumenta. O movimento é acelerado. Então, ele aumenta a velocidade, aqui tem a velocidade máxima. Depois ele começa a diminuir a velocidade. Para lá, o movimento é retardado, ou seja, a velocidade vai diminuindo. Tu tá entendendo? Falar a lei é simples. O raio vetor que une o Sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais. Entendê-la é que é o negócio. O que essa lei quer nos dizer? Que a velocidade de translação dos planetas em torno do Sol não é constante. Porque esse raio aqui, ele vai mudando, né? Então, essa parte aqui é maior. Então, aqui, a área é a mesma. Por quê? Porque como tem essa distância maior, compensa, né? Mas esse ΔS, ó, como ΔS1 é maior do que ΔS2, e todos têm o mesmo tempo, a velocidade 1 fica maior que a velocidade 2, ou seja, a velocidade lá no periélio é maior. Tu sabe, né, que velocidade, espaço percorrido pelo tempo, foi nessa lógica. É básico, mas é útil, né? Bom, vamos para a terceira lei agora. A terceira lei, devido a esse movimento circular, falando do período, cara, um monte de situação, a gente acaba com uma conclusão que é linda. Se tu pegar os planetas do sistema solar e tu pensar em qualquer sistema, né, com um astro maior e orbitando em torno dele os outros planetas, a gente vai ter isso. O quadrado do período de translação é proporcional ao cubo do raio médio. Esse valor para qualquer planeta do sistema solar vai ser constante. Aí como que isso vai aparecer numa questão? O cara vai falar, a Terra leva um ano e tem um raio R. Aí eu pego um outro planeta que tem um raio 3R, pergunto o período em anos, iguala e sai para o abraço. Então tu vai igualar, mais ou menos assim, ó. Ó, tá vendo? T1, ó, T1 ao quadrado, R1 cubo, vai ser igual ao do segundo planeta. Aí tu bota um quadrado aqui, tu entendeu? E um cubo aqui, e vai fazer com tita. Bom, agora a gente vai para falar da lei da gravitação universal de Newton, a aceleração da gravidade. Vai ser show. Vamos junto, tá?